Imagine estar andando tranquilamente pelas montanhas e de repente encontra um esqueleto de um javali gigantesco, árvores destruídas, sangue espalhado pelo chão, uma fogueira improvisada, garrafas de bebidas vazias e apenas um único par de pegadas de um homem usando sapatos sociais. Mas o mais assustador não era o javali, era descobrir o que matou aquela criatura, porque esse monstro era apenas um homem chamado Kaoru Hanayama. E hoje vamos ver um dia que o líder da Yakuza simplesmente decidiu caçar um javali gigantesco com suas próprias mãos. Bom, antes de continuar o vídeo, peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. Dá essa moral aí e deixa o like. Vamos pro vídeo. Naquele dia radiante, Hanayama havia atingido sua maioridade. Curiosamente, o temido Yakuza estava vestido de um uniforme bem comum. Ele usava roupas de escoteiro, como se fosse apenas um garoto indo acampar. Assim, o líder da Yakuza partia em direção às montanhas, e ao seu lado estava Kizaki e vários de seus capangas, que parabenizavam seu chefe e companheiro. Afinal, oficialmente, Hanayama agora era um adulto. O curioso é que mesmo antes disso, ele já havia liderado a Yakuza há anos. Olha só o estilo do Hanayama nesse momento. Com aquele uniforme, ele parecia até um daqueles garotos escoteiros de filmes norte-americanos. Enquanto caminhava, Kizaki começava a explicar o motivo daquela viagem. Segundo ele, Hanayama iria simular a vida de um eremita nas montanhas. Hanayama apenas olhava para o seu subordinado, enquanto Kizaki continuava falando sem parar. Ele começava a citar diversos rituais de maioridade ao redor do mundo. Segundo Kizaki, há muitos anos, tribos nativas americanas também realizavam rituais semelhantes quando seus jovens completavam 18 anos. As lendas diziam que os guerreiros mais poderosos eram capazes de até mesmo derrotar um urso em combate. Já em Papua Nova Guiné, os guerreiros esculpiam cicatrizes no corpo que lembravam escamas de crocodilo, como um símbolo de força. Existia até a história de um guerreiro que teria sido capaz de caçar um tubarão com suas próprias mãos. Em seguida, ele citava os guerreiros de Maasai do Quênia, que antigamente eram enviados sozinhos para a savana com a missão de matar um leão adulto. Mas naquele momento, um dos capangas interrompia a história e lembrava que o próprio Kizaki também havia feito algo impressionante. Certa vez, ele havia caçado um javali com mais de 100 quilos. Outro capanga completava a história dizendo que, depois disso, eles haviam feito um ensopado de javali, que tinha ficado delicioso. Enquanto eles conversavam animadamente, Hanayama apenas escutava tudo em silêncio. Nesse momento, Kizaki mostrava algo que estava fazendo com as mãos. Era uma técnica primitiva para fazer fogo por fricção, algo simples, mas essencial para sobreviver nas montanhas. Ele explicava que Hanayama teria que aprender aquilo se quisesse sobreviver sozinho ali. Mas Kizaki ainda não tinha terminado seu discurso. Ele continuava falando. Nas ilhas de Petencortes, na República de Vanuatu, existe um ritual de maioridade que os homens pulam de uma torre de mais de 300 metros de altura, presos apenas por uma corda amarrada ao pé. Muitos acabam morrendo durante o ritual, mas mesmo assim, eles continuam fazendo isso. Porque, segundo Kizaki, a humanidade sempre criou rituais extremos para marcar a passagem para a vida adulta. Enquanto Kizaki falava sem parar, Hanayama já começava a demonstrar certo cansaço daquele discurso interminável. Mesmo assim, ele mantinha sua postura educada como sempre. Então, Kizaki finalmente chegava ao ponto. Aquele seria o ritual de maioridade de Hanayama. Se ele realmente quisesse provar que era um homem de verdade, ele deveria completar aquele desafio. Hanayama teria que passar um tempo completamente sozinho nas montanhas, sem ajuda, sem apoio, apenas ele e a natureza. Depois disso, os homens se despediam de seu chefe. Hanayama ficava parado, observando, enquanto os carros se afastavam pela estrada, deixando ele completamente sozinho ali. Pouco tempo depois, o Yakuza começou a caminhar pela floresta. A mata era silenciosa, densa e cheia de sombras. Após algum tempo caminhando, ele decidia fazer uma pausa. Enquanto isso, a cena muda para a sede da Yakuza. Lá, Kizaki estava furioso. Ele dava uma bronca em Tanaka-ken. Aparentemente, Tanaka havia esquecido de colocar vários itens importantes na mochila de Hanayama. Irritado, Kizaki perguntava: "Pelo menos você colocou uma faca na mochila, Tanaka?" Tanaka respondia calmamente: "Eu não." Mas logo acrescentava: "Porém, eu coloquei cigarros e bebidas alcoólicas lá." Ou seja, a primeira experiência de sobrevivência de Hanayama na natureza seria muito mais difícil do que o planejado. Enquanto seus subordinados estavam preocupados, Hanayama permanecia tranquilo como sempre. De volta à floresta, ele já havia tirado sua roupa de explorador e voltou ao seu visual habitual. Ele vestia seu terno e seus sapatos sociais, como se estivesse caminhando tranquilamente pela cidade. Hanayama então pegava um cigarro, mas logo percebia um problema. Ele não tinha um isqueiro.
fedendo. Sem se preocupar, ele simplesmente pega uma pedra e a esfrega contra o cigarro. Uma pequena faísca surge e assim ele conseguia acendê-lo. Hanayama então fumava calmamente enquanto sentia a brisa fria das montanhas. Aquele seria sua primeira noite na floresta. Algum tempo depois, ele acendia uma fogueira. O som das chamas crepitando era a única coisa que quebrava o silêncio daquela mata. Hanayama continuava fumando tranquilamente, até que algo surge na escuridão. Um animal que não parecia nem um pouco intimidado pelo fogo. Era um javali gigantesco. Mesmo sendo um homem enorme, Hanayama parecia pequeno diante daquela criatura. O animal arfava, raspando o chão com as patas, claramente pronto para atacar. Hanayama então olhava para frente e, com total tranquilidade, perguntava: então, é isso que você quer? O javali então continuava raspando as patas no chão, bufando com força. Sim, ele queria atacar. Hanayama apenas observava a criatura por alguns segundos. Com calma, ele colocava a tampa de volta na garrafa. Depois, retirava seus óculos. E então, um grito assustador ecoava por todas as montanhas. Depois disso, um silêncio absoluto tomava conta. O tempo então passava. 8 dias depois, os capangas de Hanayama voltavam até as montanhas para buscar seu chefe. Mas, quando chegaram, algo impressionante chamou a atenção deles. Ali, diante de Hanayama, estava a cabeça colossal do javali. Mesmo cercado por vários homens, a cabeça da criatura parecia ainda mais assustadora. Um dos capangas perguntou impressionado: chefe, por que só tem a cabeça? Hanayama respondeu com a maior tranquilidade do mundo: o resto eu comi. Os homens se entreolhavam, completamente chocados. Um deles comentava: só essa cabeça deve pesar mais de 80 quilos. Outro completava: o tamanho daquele animal deveria ser absurdo, um verdadeiro gigante. Mas Hanayama nem parecia interessado naquela conversa. Ele apenas suspirava, claramente cansado daquilo tudo. Então dizia que já estava indo embora. Para todos ali, aquilo era algo inacreditável. Mas para Hanayama, aquilo não significava que Izaki ainda tentava convencê-lo a ficar um pouco mais. Mas era inútil. Assim então mudava novamente, mostrando o lugar onde Hanayama havia passado aqueles dias. E o que estava ali era brutal. O javali havia sido completamente dilacerado. As patas do animal tinham sido arrancadas. Tripas e sangue estavam espalhados pelo chão da floresta. Quando Hanayama havia golpeado o animal, o impacto do soco lançou a fera para longe. O javali colidiu contra 2 árvores, destruindo ambas com a força da pancada. Mais abaixo, o que restava do animal podia ser visto. Apenas o esqueleto da criatura. Esse cenário era encontrado por um lenhador que trabalhava naquelas montanhas. Assim que ele viu aquilo, ficou completamente chocado. A ossada do animal era gigantesca. De fato, aquele havia sido um javali monstruoso. Mas havia algo estranho. O esqueleto estava sem a cabeça. O lenhador começou a analisar o local. As pegadas da criatura eram enormes. Para um javali atingir aquele tamanho, ele certamente deveria ser extremamente agressivo e territorial. Mas, então, vinha a pergunta: o que teria sido capaz de jogar aquele monstro tão longe? O que poderia fazê-lo atravessar as árvores e destruí-la com o impacto? E, mais importante, quem arrancou a cabeça da criatura? No chão havia sinais de uma fogueira. Então, provavelmente, o animal havia sido assado e comido ali mesmo. O lenhador continuava observando o chão. E então, percebia algo ainda mais assustador. Só havia a pegada de um único homem. E esse homem usava sapatos sociais. Assustado, o lenhador começava a correr. Porque, se aquele javali já era um monstro, então o que quer que tivesse feito aquilo com ele era algo muito pior. Mas, aquele monstro já tinha ido embora. O único rastro deixado para trás era algumas garrafas vazias. Um pouco de álcool ainda restava em algumas delas. E também havia tabaco espalhado pelo chão. Enquanto isso, já longe dali, Izaki comentava com os outros homens. Colocar Hanayama em uma situação de sobrevivência foi completamente inútil. Porque, para ele, aquilo foi apenas um simples piquenique. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda bastante e não custa absolutamente nada para você. Bom, e chegamos a mais um fim de vídeo. Fica com Deus, até a próxima. Fui.